Graças a Deus. Por favor, se assente, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia no Salmo 68. Salmo 68. Eu quero meditar brevemente com você num trecho desse salmo. Salmo 68. Verso 4 diz assim: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai de órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Graças a Deus, porque Deus age em nosso favor. Quantos creem nisso? Graças a Deus, porque Deus manifesta o seu poder em nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Deus age em nosso favor, Deus manifesta o seu poder em nossas vidas, ainda que nós sejamos pessoas tão simples, ainda que você se veja como uma pessoa tão simples, tão humilde, mas Deus age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse salmo mostra isso. Não obstante você ser uma pessoa simples, humilde, Deus age através da sua vida também, por que não? Olha, se você olhar o verso 12 desse salmo, olha que interessante o que ele diz no verso 12. Reis e exércitos fogem em debandada, a dona de casa reparte os despojos. Reis e exércitos fogem em debandada, e a dona de casa reparte o despojo da guerra. O que o salmo está dizendo aí? Que uma dona de casa, uma mulher que cuide do seu lar, cuja atividade profissional seja cuidar da sua família. Que quando Deus age na vida dessa mulher, reis, nobres, exércitos fogem. E essas mulheres, essa dona de casa, vai repartir o despojo dessa guerra. Uma dona de casa fazendo frente a um rei com seu exército. E recolhendo o despojo, e tendo vitória. Então que bênção é a gente depender de Deus, porque até uma dona de casa pode participar da guerra, pode participar do desafio, pode ser usada por Deus para grandes coisas. Amém ou não amém? Ah, mas eu sou só uma dona de casa. Ah, eu sou uma pessoa simples, humilde, humanamente falando, sem condição e sem recurso. Sim, mas em Deus você pode ser muito estratégico. Sim ou não? Em Deus você pode ser uma pessoa muito especial. Em Deus você pode ser muito usado, conquanto que você se disponha nas mãos dele. Amém ou não amém? Que Deus te use para fazer a vontade dele acontecer nessa terra. Que Deus te use para fazer a vontade dele acontecer nessa terra. Que Deus te use para mostrar o poder dele aqui nessa terra. Amém, amigo? Quando é uma pessoa simples, humilde, como uma dona de casa, sendo ferramenta para que uma guerra se resolva, fica evidente que é Deus que está agindo. Deus, então, gosta de pegar os simples, os humildes, os impossíveis, para mostrar que é Ele que faz. Deus gosta de pegar aquele que não tem condição nenhuma, para mostrar que é Ele que está fazendo. Amém ou não amém? Graças a Deus, porque Ele é todo-poderoso. E se Ele agir através da minha vida, da sua vida, o poder dele vai se manifestar, não obstante a nossa limitação. Bendito seja o Senhor por isso. Agora, voltando para o texto que eu li com você. Meu Deus, esse texto está falando de Deus cuidando das pessoas. Deus cuidando dos órfãos. Deus cuidando das viúvas. Deus cuidando dos rejeitados.
ou dos solitários, Deus cuidando dos presos, Deus cuidando de órfãos, Deus cuidando de viúvas, Deus cuidando de solitários, Deus cuidando de presos, Deus usando donas de casa. Como Deus é lindo, como Ele se importa com as pessoas necessitadas, humildes, simples. Mas o versículo número 6 diz que há um tipo de gente com quem Deus tem problemas. Olha no verso 6, está dizendo, mas quem? Os rebeldes, eles não têm nada com Deus. Rebelde não recebe bênção, porque é rebelde. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Mas os rebeldes vivem na terra árida. Sim, Deus cuida de órfãos, Deus cuida de viúvas, Deus socorre os solitários, Deus age nas vidas dos presos, mas o rebelde, ele está, por ser rebelde, impossibilitado de receber do favor de Deus. Que coisa ruim, que coisa horrível, que coisa maligna é você ser rebelde, considerado rebelde no mundo espiritual. Rebeldia é um rótulo muito ruim que você tem que rejeitar sobre a sua vida. Amém, amigo? Rebeldia é um caráter. Quem é rebelde em todas as áreas da sua vida, começando pela sua própria família. Quem é rebelde, esses rebeldes que a Bíblia diz no Salmo 68, verso 6, não tem nada, Deus não dá nada para os rebeldes, eles vivem no deserto. Até que, porque só no deserto é que a rebeldia pode ser quebrada. Deserto é a única chance de um rebelde se consertar. Ou ele morre no deserto, ou ele se quebranta no deserto. Por isso que Israel ficou no deserto 40 anos. Irmãos, o rebelde é um caráter. Rebeldia é um caráter. Quem é rebelde em tudo que faz. Mostra rebeldia em todas as áreas da sua vida, começando pela sua família. Se você é uma pessoa rebelde, você que está participando do culto nesse momento pela IBVN TV, você que está assistindo esse vídeo agora, ou você que está aqui sentado, ora, sabe quem sabe muito bem que você é um rebelde? Quem tem o diagnóstico, além de Deus? Seus pais. Os pais são os primeiros a notar isso. Aliás, você que é pai, pois você trate de educar seu filho, educar com princípios, educar com ensino bíblico, educar seu filho para que o seu filho seja avesso à rebeldia. A Bíblia diz, tem uma lei na Torá, em Deuteronômio, terrível, sobre filho rebelde. Você já deve ter notado. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. É a lei do castigo dos filhos rebeldes. Deus dizendo que não queria que família nutrisse filho rebelde. Filho rebelde tinha que ser educado ou eliminado. Rebeldia era crime, irmãos. Rebeldia na lei, na Bíblia, no Antigo Testamento, era crime punível com pena de morte. Rebeldia dos filhos. E os pais, essa lei está na sua Bíblia, meu Deus do céu. É Bíblia. Olha aí, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. O quinto livro da Bíblia, capítulo 21. Se um homem tiver um filho obstinado, o que é obstinado? Teimoso e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece, é devasso e vive bêbado.
Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Ora, quem que fez essa lei? Deus deu para Moisés, para que as famílias de Israel não gerassem filhos obstinados e rebeldes, e nem beberrões, farristas, irresponsáveis, pois Deus tensionava que Israel fosse um povo santo, um povo nobre, e abençoado, bendito, referência para os outros povos, e para a igreja do Senhor no Novo Testamento. Então, que ruim aos olhos de Deus, uma pessoa rebelde. E Deus sabia, e Deus sabe, que os pais são os primeiros a perceber a rebeldia tomando conta do coraçãozinho dos seus filhos. O Salmo 68 fala de Deus agindo com bondade nas vidas de várias pessoas, mas rebelde, Deus não quer nada com rebelde. Rebelde Deus quer deixar lá no deserto mesmo. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia e nos livre de sermos rebeldes. Amém ou não amém? Josué é um livro da Bíblia onde mais se fala de gente rebelde. Até capítulo 22 de Josué, verso 29, tem essa palavra: longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Você pode repetir essa palavra? Diga: longe de mim ser rebelde contra Deus e me afastar dele. Diga: meu Deus, eu rejeito na minha vida e nas vidas dos meus filhos todo tipo de rebeldia, toda e qualquer rebeldia, porque rebeldia leva a gente para o deserto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, amigo? Há outros textos da Bíblia que falam de rebeldia. O Salmo 78, por exemplo, fala de uma geração rebelde. E infelizmente, meu Deus do céu, a geração atual no mundo, infelizmente, é cada vez mais rebelde. Salmo 78, verso 8 diz assim: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Olha que descrição de uma geração obstinada, rebelde, de coração desleal e de espírito infiel. Que Deus nos livre de sermos assim, de patrocinarmos gente assim, de acobertarmos gente assim. Que Deus nos livre. Amém ou não amém, amigo? Rebelde é notado desde a sua família. Quem é rebelde em todas as áreas. Infelizmente, há gerações que são rebeldes. Agora, há um texto na Bíblia que fala que os rebeldes, eles são impastoreáveis. Olha, presta atenção, você que está assistindo esse vídeo aí. Você é tão rebelde que nem na igreja vai. Por isso você assiste pela internet. E não mude de canal. Fica aí porque a palavra é para você. Você é tão rebelde que não tem igreja boa o suficiente para você. Pode assistir esse, depois põe lá negativo que você não gostou. Rebelde. O rebelde ainda faz questão de botar negativo, que não gostou. Presta atenção, a Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 16, que há pessoas que são impastoreáveis. Pessoas rebeldes costumam vagar por igrejas até o ponto em que se acham bons demais para a igreja. Detalhe, há muitos rebeldes que acabam abrindo sua própria igreja. Não duvide que há pastores que abriram suas igrejas porque eram pessoas impastoreáveis, porque eram rebeldes. E aí decidem ter o seu próprio rebanho. E falam de Deus, mas não se submetem a ninguém. Pergunta se esses pastores querem ser discípulos. Se eles querem ser discipulados. Mas de jeito nenhum. Então você precisa se arrepender da sua rebeldia. Você que já passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 igrejas. E nenhuma para você serve. Nem essa daqui, nem esse aqui serve para pastorear você. Nem Deus consegue pastorear você. O problema está em você. Está entendendo? Engula o choro.
Porque nesse momento você deve estar chorando. Engula o choro. Hoje é dia de Deus curar o seu caráter. Amém ou não amém? Porque quem está perdendo é você, amigo. Quem sofre é você. Que coisa horrível é ser rebelde. Porque você trava as bênçãos de Deus sobre a sua vida, o céu se fecha. E Deus diz, o teu lugar é no deserto árido. Deserto, no oásis, mas a Bíblia fala deserto árido, sem oásis. Que Deus nos livre. Ora, rebelde é impastoreável. E há um texto em Oséias 4,16 que eu já falei para você, que diz assim: os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros nas Campinas? Olha que coisa interessante, nossa cidade se chama Campinas. E Campinas é o habitat ideal, é o lugar próprio para a gente criar rebanho. Nas Campinas nós podemos ter rebanho. E que Deus faça Campinas um lugar de um enorme rebanho para o Senhor, sim ou não? Agora, no mesmo habitat, nas Campinas, também vivem bezerros. Ainda que lá em Israel, a quantidade de bezerros, de gado bovino, é pequeno, porque Israel não tem grandes campinas. Hein, irmãos? Mas a Bíblia diz aqui que há pessoas que Deus, que é pastor de ovelhas, não consegue pastorear. Deus não consegue pastorear essas pessoas, porque eles não são ovelhas, eles são bezerras indomáveis. Uma bezerra indomável é um bichinho que quer chifrar qualquer pessoa que chega perto, que quer coiciar e chifrar. Há pessoas que não se submetem nem a Deus, e Deus diz: você é impastoreável, porque você não é ovelha. Eu sou pastor de ovelhas, e você é uma bezerra coiceira, chifradora, indomável. Não tem pastor que consiga controlar sua vida, nem o pastor de Israel. Não se submete. Tenta dar um comando. Quando é ovelha e o pastor dá um comando, a ovelha se submete. Mas a bezerra indomável chifra e coiceia. Então, pastor de ovelha não consegue pastorear essa bezerra louca. Você é ovelha ou é bezerra louca? Vaca louca. Bezerra indomável, vaca louca. Você é ovelha, rebeldia não combina com ovelha pastoreada por Deus. Sim ou não? Quem é rebelde desde o seio familiar. Não se dá bem com os pais, não se dá bem com seus irmãos. Quem é rebelde é impastoreável, não se submete, não consegue participar de um rebanho, não se reporta bem nem a Deus, quanto mais a uma congregação, a um pastor. Por isso vive no deserto, por isso vive isolado, por isso não tem laços de afeto e de comunhão, nem com Deus, quanto mais com os outros, com o rebanho, com os outros irmãos. Que coisa horrível é ser rebelde, que coisa horrível é ser rebelde, que coisa horrível é ser rebelde. Que Deus nos livre de ter rebeldia nas nossas vidas, sim ou não, amigo? Põe a mão no seu coração aí, ore comigo no seu lugar, diga: meu Deus, que coisa horrível é essa rebeldia. Por favor, arranca isso, mesmo que seja um resquício, arranca do meu coração qualquer rebeldia, qualquer indício de rebeldia. Eu não quero viver no deserto, na aridez do deserto. Eu quero desfrutar da bênção de ser pastoreado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vou dar um aplauso lindo para o Senhor.
Amém. Agora volta lá no Salmo 68. Olha o que diz o texto. Sim, Deus tem problema com o rebelde. Deus tem problema com o rebelde. Mas olha que coisa linda. Se você olhar o verso 5, a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos. Amém? Está escrito isso na sua Bíblia? Diga, o meu Deus é pai de órfãos, é defensor de viúvas. O meu Deus é socorro dos rejeitados. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O pai dos órfãos. Interessante que Deus mandou Jesus à terra para nos fazer filhos. Deus quer ser nosso pai, quer ser teu pai. Todos nós, enquanto não temos Deus como nosso pai, nós estamos órfãos. Todos nós já fomos órfãos. Até o dia quando a gente entregou a nossa vida para Ele, para Deus, através de Jesus Cristo. Todos nós temos necessidade de paternidade divina. E Deus se propõe a nos receber, a todos nós, órfãos de Deus, como nosso Pai legítimo, como nosso Pai legítimo, como nosso Pai que nos aceita e nos ama, como nosso Pai que nos aceita e nos ama. Deus se propõe a ser pai dos órfãos. Em João 1, verso 12, a Bíblia diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode repetir esse texto? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga, Jesus me deu o direito, me ofereceu o direito de eu me tornar filho de Deus. Sim, é isso que a Bíblia está dizendo. Deus queria ser seu pai, você era órfão, órfão de Deus. Talvez fosse órfão de Deus e órfão de pai também. Mas Deus se propôs a ser o nosso pai. Através de Jesus Cristo, Ele oferece até aos rebeldes essa chance. Os rebeldes são mais difíceis de entender isso, porque eles se dão mal com os seus pais. E aí vira uma barreira ainda maior para poder desfrutar da paternidade de Deus. Através de Jesus Cristo, Deus acaba com a nossa orfandade. Como é ruim a gente se sentir órfão. Como é ruim a gente se sentir órfão. Faz falta um pai na vida da gente. E Deus supre essa necessidade, nos adotando, sendo nosso pai. Bendito seja o Senhor por isso. Irmãos, eu estava lendo na Bíblia ontem, João capítulo 21. João capítulo 21. Quando os apóstolos, 7 dos apóstolos, Pedro e mais 6, estavam pescando lá no mar da Galileia. E eles não pescavam nada, e Jesus estava lá na praia, já com peixe e pão. Esse texto é muito interessante e já nos abençoou tanto. Todo ano a gente vai em Israel e vai no lugar onde isso aconteceu. Esse ano mesmo tivemos lá um culto, uma ministração sobre isso. O lugar onde Jesus, existe uma pequena igreja, pequena, e a pedra que eles chamam de mesa, onde Jesus teria preparado a refeição para eles. Tem uma estátua, uma escultura mostrando Jesus e Pedro e a conversa que eles tiveram ali naquele lugar. É um lugar muito agradável, muito especial para a gente cultuar o Senhor ali quando vai na Galileia. Irmãos, quando os apóstolos estavam lá tentando pescar, e Jesus estava cá na margem, em João 21, 5, Jesus grita para os apóstolos. E o que ele gritou?
O que ele gritou? Ele gritou exatamente o que está escrito na sua Bíblia em João 21:5. Filhos, vocês têm algo para comer? O que ele gritou? Filhos, vocês têm algo para comer? Ora, Jesus era o pai deles? Filhos, vocês têm algo para comer? Por que chamou eles de filhos? Filhos, vocês têm algo para comer? João disse para Pedro: você ouviu? É o Senhor. É o Senhor. E Pedro diz assim: me dá minha roupa, me dá minha capa. Pulou na água e nadou 90 metros. A Bíblia diz que eram 90 metros. E foi lá se encontrar com Jesus. Filhos, vocês têm algo para comer? Por que Jesus chamou eles de filhos? Ora, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é para poder fazer você deixar de ser órfão e se tornar filho dele. Tudo que Deus fez até hoje, tudo que Deus fez até hoje, tudo que Deus fez até hoje, tudo que Deus fez até hoje foi para tentar fazer de você, de nós, filhos dele. Então Deus manda essa mensagem: eu quero ser seu pai. Deixa de ser rebelde, eu quero ser seu pai. Deixa de ser órfão, eu quero ser seu pai. O Cristo, Yeshua, Jesus Cristo veio ao mundo para que todos que nele creiam se tornem filhos de Deus. Então a obra de Jesus Cristo é te salvar para você deixar de ser órfão, deixar de ser rebelde e se tornar filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também faz essa obra. O Espírito Santo, a Bíblia diz, Jesus explicou em João 16:8, que o Espírito Santo é o responsável por convencer você do seu pecado que te afasta de Deus, da sua perdição, da sua condenação e do juízo que você não está preparado para enfrentar. E o Espírito Santo é responsável por mover você, para você aceitar a palavra, a notícia, as boas notícias de Deus, que Ele quer ser seu Pai. E também a Bíblia diz que o Espírito Santo é o responsável por testemunhar com o nosso espírito, com o seu e o meu, o quê? Se você olhar o texto lá de Romanos, capítulo 8, verso 15, o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo e a nossa condição de filhos de Deus. Pois vocês não receberam, Romanos 8,15, um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Diga: eu recebi o Espírito Santo que me tornou filho legítimo, adotado por Deus Pai. E através do Espírito Santo, eu sou motivado a me posicionar e a desfrutar da minha condição de filho. Então, olha que coisa tremenda. Deus fez tudo o que Ele fez até agora para ser seu Pai. Yeshua fez tudo o que Ele fez e continua fazendo para você se tornar filho de Deus. E o Espírito Santo ensina você a se posicionar como filho. O Espírito Santo age no teu espírito para você poder aprender a chamar a Deus. Olha que coisa tremenda. Quantas vezes você ensinou seu filho bebê a falar papai? Você lembra quando eu sou pai de 4 filhos. Um já está no céu, 3 estão aqui. Que Deus os abençoe. Mas todos os meus filhos, eu me esforcei. Eu penso que meus filhos, a partir de primeiros meses de vida, antes de fazer 1 ano, pois toda vez que eu pegava eles no colo, eu ficava tentando fazer eles falarem, fala papai, fala papai. E tentando fazer ele entender que eu era o papai. Vem com o papai, fala papai.
E que satisfação para nós, quando a gente percebia que o nosso filho nos reconhecia. Que quando falava papai, ele olhava para nós. Que quando vinha para o nosso colo, falava papá. A mesma palavra para comida. Não é mesmo? Que satisfação ensinar nossos pequenos a falar, a entender que nós somos o pai. Ela é a mamãe e nós somos o papai. Ela troca a fralda, ela faz papá. O papai carrega no colo até você começar a chorar, depois devolve. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo também faz esse exercício para nos ensinar a gente a desfrutar da paternidade de Deus. Deus quer ser o pai e acabar com a orfandade das pessoas. Enquanto você não está ligado a Deus, você é órfão. E se você é um órfão rebelde, meu Deus do céu, quão longe você está da bênção de ser filho de Deus. Deus quer ser seu pai. Jesus veio para fazer você ser filho de Deus. E o Espírito Santo está aí pronto para te convencer e também para te ensinar a desfrutar da paternidade de Deus. Deus não quer ser um padrasto malvado. Deus quer ser um pai perfeito, que te trate como filho legítimo. Legítimo, legítimo, legítimo. Sim ou não? Amém? Um pai perfeito, que te ame. Por isso que Jesus então fala para os 7 apóstolos: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? É Jesus. E quando eles chegam na praia, tem o milagre de pescar 153 grandes peixes, e já tem peixe e pão pronto na praia, porque Jesus trata aos apóstolos como nós também somos filhos de Deus. Ele fez essa obra nas vidas daqueles homens. Ele ensinou os apóstolos a terem intimidade com Deus, a tratarem Deus como Pai, a desfrutarem da paternidade. Se você vê a oração de Jesus em João 17, ele diz para o Pai que ele havia completado a sua obra nas vidas daqueles homens, ensinando-os sobre o Pai. Que bênção é deixar de ser órfão e nos tornar filhos de Deus. Amém ou não amém? Você pode levantar sua mão direita e agradecer a Deus. Diga: meu Deus, que bênção é ser teu filho. Muito obrigado, porque o Senhor decidiu ser meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para me trazer uma notícia, para me trazer o Evangelho, que me transforma em filho do Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, que agiu na minha vida, para eu me tornar teu filho, e que age na minha vida para me ensinar a desfrutar da condição de filho que eu sou. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado por seres meu Pai. Dá um aplauso lindo ao Senhor. Graças a Deus. E o Salmo 68, verso 5 diz que Deus, ele se torna pai para quem não tem pai. Ele se torna defensor para as viúvas. Ele se torna amparo para quem vive sozinho. E ele também age na vida de quem é preso para lhe tirar dessa condição. No coração de Deus tem lugar para todas as pessoas, por mais precária que seja a sua situação. Viúvas, solitários, encarcerados, até para rebelde. O problema é que o rebelde, ele se fecha para a ação de Deus. Só no deserto ele se quebranta. Graças a Deus, porque você já desfruta dessa paternidade, e se não desfruta ainda, chegou a hora de começar a desfrutar. Quantos entenderam? Então fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.
Levanta a sua mãozinha direita para o céu. Começa a agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu era órfão, órfão de Deus, órfão de um Pai Celestial, mas o Senhor veio trazer para mim a oportunidade de eu me tornar filho de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio à terra como filho unigênito, e lá na cruz o Senhor fez a obra da minha salvação e se tornou filho primogênito. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor se tornou primogênito de muitos filhos de Deus. Obrigado pela tua obra. Hoje eu sou filho de Deus Pai. Obrigado, Senhor Deus, meu Pai, por teres enviado Jesus para morrer por mim na cruz, para me fazer filho do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor agiu na minha vida desde antes de eu me converter. Quando eu estava conhecendo o Evangelho e a palavra, o Senhor já estava agindo dentro de mim, fazendo eu entender o teu chamado, desvendando o plano do Senhor na minha vida. O Senhor me fez entender. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor me fez entender a oportunidade que o Senhor estava me dando de me tornar filho. Obrigado, Espírito Santo, porque desde aquele dia o Senhor tem me ensinado a desfrutar da condição de filho. O Senhor me ensinou a chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Que bênção poder tratar meu Deus como Pai. Obrigado, meu Pai. O Senhor é tão glorioso, o Senhor é tão grandioso. Bendito sejas. E ainda assim o Senhor permite que eu me reporte a Ti como filho. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela bênção de ser Teu filho. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu não merecia, mas o Senhor foi gracioso. Eu não merecia, mas o Senhor me amou e me salvou e me recebeu. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor é um Pai de verdade, que me ama de verdade. Muito obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração aí, diga: meu Deus, muito obrigado. E se houve um tempo da minha vida quando a rebeldia me impediu, me perdoe, Senhor, pela rebeldia. Que bênção é Te servir de todo o meu coração. Eu declaro hoje que no meu coração não tem lugar para rebeldia. O meu coração se derrama de amor pelo Senhor, que é o meu Pai. Muito obrigado. Que bênção ser filho do Senhor. Que bênção. Bendito seja. Amém. Olha, quando Jesus disse: filhos, filhos, tem alguma coisa para comer? João falou para Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Senhor. É o Senhor. Senhor. Senhor é o dono. É o Senhor. Kyrios. É o Senhor, o dono. Meu Deus, o Senhor. O Senhor. Quando Jesus chama eles de filhos, o Senhor chama eles de filhos. É porque Deus Pai já era Pai deles. Mas sabe também o que Jesus estava dizendo para eles? Filhos. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? O Senhor eu sou o irmão mais velho de vocês. Sim ou não? Ei, filhos de Deus,
Vocês já pegaram alguma coisa? Vocês têm o que comer? É o Senhor. Então eu vou pular e vou nadar. Sim, o Senhor está lá com pão quentinho. O nosso irmão mais velho, Jesus se fez nosso irmão mais velho. Não é isso. O que é primogênito? O que é primogênito? Quando ele diz filhos de Deus, ele está dizendo isso na condição de irmão mais velho. O Senhor é nosso irmão mais velho. O Deus Altíssimo é nosso Pai. E o Espírito Santo é nosso ajudador. Meu Deus do céu, não é possível que rebeldia vai tirar você disso. Não é possível que você vai preferir viver num deserto seco do que desfrutar da bênção de ser filho de Deus, de ser irmão de Jesus e de ser abençoado pelo Espírito Santo. Não é mesmo? Pelo amor de Deus. Que bênção. Obrigado, Senhor Jesus, por ser nosso irmão mais velho. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso ajudador e nos ensinar a desfrutar da bênção dessa paternidade. Obrigado, Deus e Pai, por ser nosso Pai, perfeito, amoroso, fiel. Obrigado, Senhor, por fazer parte da família tão grande, dessa família onde o Senhor tem tantos filhos e é capaz de amar todos eles, sem confundir nenhum deles. Amém ou não amém? Olha, Deus é tão lindo que Ele quis filhos. Ele não fez nenhum filho igual. Você não é igual a ninguém nessa terra. Essa sua mãozinha que você levanta para Deus para orar tem impressões digitais. Ninguém tem as impressões digitais que você tem. Esses olhinhos que você fecha para orar tem a sua íris. Ninguém tem olhos iguais aos seus. Suas células do seu corpo têm o seu código genético. Ninguém tem genética igual a sua. Nós somos, cada um de nós é diferente do outro, porque Deus nos fez sui generis. Cada um tem sua alma, cada um tem sua mente, cada um tem seu coração, cada um tem sua vontade, cada um tem sua decisão. Cada um de nós decide o que faz da sua vida. Deus nos fez cada um independente, cada um diferente, cada um ser, para que a gente decida se quer ou não ser filho dele. Que coisa linda que é o nosso Deus. E a vontade dele é ter 7 bilhões de filhos hoje na terra. Pena que uma parte destes prefere o deserto árido. Mas que bom que você entendeu e já está desfrutando disso. Amém, amigo? Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo para o Senhor.